As entrevistas, os comentários, os debates. Um programa de informação rigorosa da Rádio Onda Viva. Sejam bem-vindos ao programa Grande Entrevista. Esta semana a direção da Rádio Onda Viva convidou o Presidente da Câmara Municipal da Trofa, Sérgio Humberto, mas por razões de força maior este encontro tem de ser feito fora dos estúdios habituais, instalações municipais, e começo por agradecer a forma como fomos recebidos aqui e propor para início, Sr. Presidente, tendo em conta o tempo que passou, e o tempo normalmente serena tudo, não é? Até as interpretações, como é que agora mais a frio vê o resultado das eleições que lhe deram uma maioria absoluta? Tem 5 elementos, o Executivo, o PSD, a CDS, a coligação, o Partido Socialista 2. Como é que vê esse reconhecimento por parte do público, dos eleitores, uma vez que foi uma recandidatura? Antes de mais, eu gostaria de agradecer à Rádio Onda Viva, obviamente proporcionar esta entrevista é sempre um grande gosto, e obviamente a toda a direção e a todos os colaboradores, e são sempre muito bem-vindos à Trofa, e esta parceria nós queremos obviamente cada vez mais estreitar esses laços, e é importante ter esta dimensão regional. Cada vez é muito mais importante que os nossos territórios reúnam as suas melhores sinergias para nos afirmarmos cada vez mais no panorama nacional. E isto já é histórico. Primeiro com grande responsabilidade, porque eu tenho a consciência que os resultados foram excelentes. Nós obtivemos uma vez mais uma grande maioria, temos em todos os órgãos, na Câmara Municipal, na Assembleia Municipal, e apenas não ganhamos uma junta de freguesia. Portanto, vencemos em 7 freguesias. 56,47% dos votos. Exatamente. E, portanto, isso demonstra mais responsabilidade. Quando se obtém uma grande maioria, nomeadamente para um terceiro mandato, que é a primeira vez que acontece, é a primeira vez que uma lista é votada com um projeto que se vai renovando ao longo dos mandatos, é votada pela terceira vez, e o povo da Trofa dá essa confiança a essa lista. Portanto, aquilo que redobra também é a responsabilidade de continuar a trabalhar de uma forma séria, de não deixar ninguém para trás, que é sempre o nosso lema, e outro, que é nada na Trofa é impossível. E isso é algo muito patente no nosso dia-a-dia. Mas é um reconhecimento também por parte dos eleitores daquilo que foi feito, essencialmente? Sim, claro que sim. Obviamente que o que era a Trofa há 8 anos atrás e o que é hoje. As pessoas da Trofa reconhecem isso, reconhecem que é cá trabalha, quem cá nos visita, e obviamente que aquilo vai acontecer nos próximos 2 anos e meio é uma revolução autêntica. Portanto, isto já não para. Aquilo que nós já estamos a trabalhar é de projetos a 3, a 4, a 5, a 10 anos, portanto isto já está tudo planeado, e quando se planeia desta forma, muito focado naquilo que é os cortes das nossas gorduras, para, infelizmente, termos que abater a dívida que já ronda os 50 milhões de euros, que nós abatemos em cerca de 8 anos, é isto, é uma realidade. Imagina o que é que dava para fazer com 50 milhões de euros. Portanto, estamos a falar de pagar obra que foi feita no passado. Quanto é a dívida agora nesta altura, mais ou menos? Anda a rondar os 24 milhões de euros. Portanto, hoje a dívida é aceitável. Nós temos um município equilibrado financeiramente, que paga a tempo e horas, que tem bom nome na praça, que paga aos seus, no fundo, fornecedores, e, portanto, isto é credibilizar o nome do município da Trofa, que há 8 anos não existia. As pessoas hoje têm mais orgulho de dizerem que são da Trofa? E eu sinto que sim. Sinto porquê? Porque, primeiro, a Trofa está a crescer. Tem taxas de saneamento, de cobertura de 98%, e o nosso objetivo nestes 100 anos, nestes 4 anos, atingir os 100%. Temos uma taxa de cobertura de água ao serviço público de 97%, e temos o objetivo nos próximos 6 anos atingir os 100%. Portanto, isto é infraestruturante para um concelho desenvolvido. Infelizmente, nós temos territórios na área metropolitana do Porto, e não estou a falar no interior, nem entre Trás-os-Montes, nem no Alentejo, nem noutras áreas do país, que aí até se possa ser aceitável com territórios que tenham 40%, 30%, 20% de cobertura de saneamento e de água, infelizmente.
Mas, portanto, nós, neste tipo de E infraestruturas... a Trofa tem uma concessão com a Indáqua. E isso leva-me já a perguntar, tendo em conta até que no seu território vizinho, essa é uma das questões prementes, a questão da concessão à Indáqua, estou a falar de Vila de Conde, é claro, marcou a campanha eleitoral. Dê-me a sua experiência. De facto, o preço da água é assim tão caro numa concessão da Indáqua ao consumidor, naturalmente? Sim, nomeadamente quando essa concessão faz o investimento. Nós herdamos esta concessão da Indáqua, Trofa Sentir-se, ainda nós fazemos parte do Conselho de Sentir-se. Portanto, tivemos que levar, além de toda a falta de investimento, tivemos que levar trazer este fardo da Indáqua para o município da Trofa. E depois houve aqui algo que ainda teve um incremento adicional àquilo que é os custos da água para as pessoas e para as empresas. Em 2011 é cometido um grande erro, que foi ligar gratuitamente àquelas pessoas que ainda não se tinham ligado anteriormente. Ou seja, quando 80% da população já estava ligado e tinha pago o ramal, na ordem dos 500, 600, 800 euros, era variável, e era altamente contestado, mas cerca de 80% das pessoas que tinham água em casa já tinham ligado e pagaram. Com esta questão da ligação do ramal ser gratuito, isto aumentou a tarifa fixa e a tarifa variável em 2011. Na nossa, no fundo, antecessão que tivemos do Partido Socialista, liderado por Joana Lima. O que é que aconteceu com isto? Aumentar a tarifa fixa e a tarifa variável colocou a Trofa Sentir-se como a água mais cara do país. E aqui no território vizinho, Vila de Conde, apesar de ter uma água cara, era mais barato do que na Trofa. Hoje já não é essa a realidade. Com uma luta dura que nós travamos, nomeadamente liderada por nós, obviamente Sentir-se também estava dentro da concessão e teve que ser articulado todo este processo, nós, numa negociação dura, assinamos ainda este ano civil e hoje a população da Trofa paga menos 35% da ligação de água. E isto é determinante, porque isto as pessoas sentem na conta no dia-a-dia. Mas à custa de diminuição de investimento, não? Não, bem pelo contrário. Eles vão antecipar o investimento, por isso é que eu lhe falei que nos próximos 6 anos, estou a falar que até 2026, exatamente, até 2026 nós temos que ter uma cobertura de 100% e eles vão antecipar o investimento. O que é que nós fizemos? Foi prorrogar esse contrato. Prorrogar por mais 15 anos e o que é que acontece? Não fomos pelo resgate, o resgate eram valores absurdos, íamos uma vez mais hipotecar as nossas gerações futuras e aquilo que fizemos foi uma extensão do contrato. E o que é que acontece? Isto acontece que as pessoas sentem hoje no bolso, porque a concessão só terminava em 2034. E, portanto, nós não optamos pelo resgate, optamos pelo diálogo, pela conversação, pelo equilíbrio e, com isto, com benefício para as nossas populações. Fez um bom acordo. E eu tenho a consciência que é um excelente acordo. Pelo menos fez o acordo possível. É um excelente acordo, porque nós temos a consciência que a água vai ser um bem cada vez mais escasso. E, portanto, porque a Indáqua tem um bom serviço, eu não estou aqui a defender a parte privada, a Indáqua tem um excelente serviço, ainda agora foi... no fundo, obteve mais um prémio em termos nacionais. Em termos de perdas de água, tem um excelente, portanto, trabalho que é feito on time, e depois nós temos a consciência que ele gera muito melhor que nós. Qual era o problema? O problema era o preço. O problema era aquilo que vinha atrás. Era um contrato leonino, onde deixava tudo aquilo que era lucro por parte da Indáqua e tudo aquilo que era prejuízo da parte das pessoas. Mas as pessoas têm também que se ligar aos sistemas, porque senão o sistema em si não se torna viável do ponto de vista financeiro. Acredita que essa vontade também existe por parte do sistema? Tem que existir por uma questão de saúde pública, cada vez mais. Nós temos a consciência que essas pessoas têm que ser sensibilizadas a ligar, porque os nossos lençóis freáticos estão todos contaminados. Portanto, por descargas ilegais, por tudo aquilo que algumas empresas fazem, infelizmente, e tem que haver melhor fiscalização por parte das entidades nacionais competentes, que essas competências estão lá e, portanto, tem que ser... Tem um grande custo de água passar aqui perto, está ainda... O melhor exemplo, Ângelo, que eu lhe posso dar é quanto dinheiro foi gasto para fazer a despoluição do Rio Ave.
O Rio Ave está despoluído, não está? Ainda vê às cores de vez em quando. Quantos milhões e milhões e milhões de euros que foram enterrados para as empresas acabarem com, ou terem hectares, para fazerem o tratamento das suas águas, e portanto isso não aconteceu. E portanto, e não é só os afluentes, porque obviamente que não é, tem o Rio Ave, que é o caudal principal, mas é preciso, o Rio Vizela é um problema grande, e se ele está menos despoluído, não se deve muitas vezes a esse dinheiro que foi investido, porque foi mal gasto e não houve fiscalização. Infelizmente deve-se a empresas da área têxtil, nomeadamente de Vizela e de Guimarães, terem falido. E portanto, hoje nós no Rio Ave temos um estudo recente, posso dizer isto, temos 28 espécies de peixe, o que significa que ele está menos despoluído. Algumas até não são nativas, portanto foram os pescadores que as trouxeram de outras regiões e aqui colocaram, e portanto até temos de ter cuidado com isso. Há uns anos até havia uma espécie de marisco que não era... Os lagostins que não eram de cá, obviamente que não faz sentido, exatamente, e que algumas pessoas iam fazer a captura e que se calhar alguns de nós até os comemos em algumas marisqueiras, nomeadamente em Espanha ou no norte do país. Mas deixem-me só dizer isto. Por exemplo, nós temos dois casais de lontras aqui neste território que passa na Trofa, o que significa que o rio está menos despoluído. Agora, nós estamos satisfeitos com aquilo que está no Rio Ave? Não. Nós temos que nos juntar todos. O município de Vila de Conde, o da Trofa, o de Famalicão, o de Vizela, todos. Temos que de alguma estar... forma, os investimentos que as câmaras fazem nas margens, e a Câmara da Trofa é um dos exemplos, com a recuperação do Parque das Azenhas e outros que inclusive tem, julgo eu, em carteira, é também uma forma de pressão para que as entidades que de alguma forma condicionam isto, porque quando se levam as pessoas para junto da água com os equipamentos públicos, obviamente que as pessoas querem estar num sítio em que a água esteja mais limpa, não é? Sim, e agradável. E agradável e que tenha qualidade de vida. Sim, esse é um dos nossos projetos. Há semelhança de muitas cidades... Para estender este Parque das Azenhas? Sim, esse é um projeto fulcral, acho eu, para aquilo que é o crescimento do território da Trofa e da região. É para continuar a investir. Nós inauguramos o Parque das Azenhas em 2016, e portanto este é um projeto que já vem desde o primeiro Presidente da Câmara, e nomeadamente através do seu Vice-Presidente na altura, engenheiro António Pontes, em que foi concluído connosco, e obviamente nós queremos acrescentar muitas mais-valias. À semelhança de muitas cidades, a Trofa cresceu de costas voltadas para o rio. Porquê? Porque o rio era quase uma deposição de resíduos. Portanto, feio, desqualificado, não havia qualquer tipo de apoio por parte das entidades centrais, nomeadamente da Associação de Recursos Hídricos e da Agência Portuguesa do Ambiente, que se estava, vamos aplicar aqui, e peço desculpa pelo termo, marimbaram-se para aquilo que era o ambiente. Ou seja, tinham um ambiente na boca, mas depois nos atos, e não praticavam verdadeiramente aquilo que diziam. Sim senhor, vamos despoluir o Rio Ave, vamos investir no ambiente, mas realmente não fizeram absolutamente nada durante anos. E portanto, nós queremos começar a voltar a cidade da Trofa, e nomeadamente as freguesias, para o rio, para terem essa qualidade de vida, e com isso vamos já, de uma forma, aliás, estava a falar ainda anteriormente da questão, vamos agora a uma candidatura que é o REACT, que é para requalificar as margens ribeirinhas, onde queremos repor os açudes, adquirir, ou então temos contratos de concessão com as azenhas e requalificá-las e mostrar aos nossos mais jovens como é que elas funcionavam. E isso é património. Ninguém pode projetar o futuro se esquecer o passado. E quanto melhor se compreender o passado, melhor se pode projetar o futuro. E, portanto, nós temos esse investimento, que é de esticar o Parque das Azenhas, nesta fase, até bairros, nomeadamente até à zona da Azenha de Bairros, onde vai surgir uma ponte de ligação à freguesia de Fradelos, no concelho de Famalicão, na zona da povoação, e também queremos esticá-la até à Ponta Lagocinha, que vai ligar ao concelho de Famalicão, e
com aquela que é a menina dos nossos olhos, que é a reconstrução da Ponte Pêncil, que é algo que está no nosso brasão, é algo que está no brasão também da Vila de Ribeirão, e que a Ponte Pêncil, eu não vou entrar se a Ponte Pêncil é da Trofa, se a Ponte Pêncil é de Famalicão, o que interessa realmente as pontes unem, não é? Unem povos, unem gentes, e portanto nós vamos todos recuperar todo esse historial, desde a ligação da barca, das invasões napoleónicas. Portanto, há aqui muita história ligada ao Rio Ave, que nós queremos, no fundo, reavivar e deixar este legado para os nossos filhos. Sr. Presidente, nós, a Rádio Onda Viva, está na região, mas tem a sua sede na Póvoa de Varzim. Naturalmente, nós vemos de carro, porque ainda não há metro, e sobre isso já iremos falar, mas esta ligação do município da Trofa ao litoral não é a melhor. Há de convir que falta eventualmente uma ligação mais direta, até porque se nós circularmos, por exemplo, na A28, eu sei que o faz, por vezes vemos indicações que são pouco precisas. Portanto, quem sair ali não chega à Trofa tão depressa como julga, não é? Eu sei que há problemas rodoviários aqui também, a Nacional 14, é certo e sabido, não é? Já podemos falar com mais detalhe, mas para já, esta ligação ao litoral, como é que acha que se pode resolver isto para, ao fim e ao cabo, os trofenses estarem mais perto para um sítio para onde vão muitas vezes, não é? Póvoa e Vila de Conde são locais de eleição para o povo desta cidade. E eu vou ser sincero, essa é uma ligação que está na nossa perspectiva, mas está num plano secundário. O nosso grande problema neste momento é a Estrada Nacional 14. A Estrada Nacional 14 é este eixo Porto Braga. Nós estamos aqui em frente, estamos no edifício dos Passos de Concelho. É uma das maiores com o maior tráfego do país. Antigos, exatamente, com o maior tráfego do país. Nós temos cerca de 50 mil viaturas de tráfego médio diário, estudos recentes, dos quais 20% são pesados. Nós estamos aqui no corredor da exportação. 50 mil diários? 50 mil tráfego médio diário. A 104, que é a que liga Sentir-se Passos Ferreira até Vila de Conde, que depois podemos apanhar à 28 e ligar à Póvoa, só para imaginar, se for para ligar à 3, tráfego médio diário cerca de 25 mil. E a mesma 104, período exceto o verão, estamos a falar de 7 a 8 mil veículos, alguns pesados, menos, cerca de 10% de pesados na Estrada Nacional 14 com ligação a Vila de Conde. Estou a falar de estudos recentes e são factos. É claro que no verão o tráfego quadriplica. Mas esses estudos agora são de alguma entidade pública? Fomos nós que avançamos para demonstrar ao Estado Central e à IP as necessidades deste território. E, portanto, a primeira prioridade é a variante da Estrada Nacional 14. Tenho dados fidedignos que já está resolvido, estão à espera do Vice-Tribunal de Contas, autoconsignação, e começa, finalmente, 25 anos depois, Ângelo, 2 décadas e meia, resolvido o problema da variante da Estrada Nacional 14. Presidente, agora, diga-me se é verdade que a Câmara da Trofa, a de Vila Nova de Famalicão e da Maia, curiosamente 3 autarquias do PSD, tiveram de alguma forma que, como direi, não ir tão longe quanto gostariam nesta questão da ligação entre os 3 concelhos para segurar a obra. Ou seja, é verdade. Tiveram que... Verdade clarinha. Porque se nós exigíssemos a variante nos moldes que ela estava, cerca de 110 mil euros, com mais faixas... 110 milhões de euros. Isso era fácil. Até as próprias câmaras faziam. Não precisávamos do Estado Central. 110 milhões de euros, nomeadamente Famalicão teve aqui uma postura corretíssima, abdicou da grande parte daquilo que era a variante, e nomeadamente na área nascente do Concelho. Na Trofa o percurso praticamente não mais é o mesmo, só que não vai ter 2 eixos em cada sentido, exceto 2 eixos quando são áreas mais subir, mais problemáticas. Pegou-se na mesma no nó do Jumbo, que era o objetivo, e ligar à área da Reta dos Santos Perdões, que é assim conhecida, ali na área de Santana e Ribeirão.
É verdade, tudo isso. Agora, o que temos a consciência é que tem muitas obras de arte. E temos de ter a consciência que é isto. Se nós continuássemos essa luta, ainda hoje não teríamos variante. Porque, inicialmente, esta variante, esta da Nacional 14, iria sair do Orçamento de Estado. E por isso houve este ligeiro atraso, este hiato de tempo, porque ela já devia estar no terreno. Se eu falei PSD de propósito, não sei se reparou, porque ou é mera coincidência? Eu vou dizer uma coisa, houve governos da mesma área política que não tomaram essa decisão. Houve aqui um governo que tem todo o mérito, que foi o governo liderado pelo Passos Coelho, que foi aí que reformámos tudo e que vieram cá para resolver o problema da variante da Estrada Nacional 14 e chegaram a lançar o concurso. Quando acontece o que aconteceu, nomeadamente quando o Partido Socialista faz aquela geringonça com os partidos de extrema-esquerda e lidera a Assembleia da República sem ser o partido mais votado, houve um ministro, Pedro Marques, que colocou o assunto na gaveta. E, portanto, aqui está, Por razões políticas. por razões claramente políticas, partidárias, porque, ou seja, porque a política, na verdadeira acessão da palavra, é muito digno. Em qualquer momento nós estamos a fazer política, em casa, no café, com os nossos amigos, portanto, e a política é um ato bom. Quando se partidariza e se veste a camisola aquilo que são a sobrepor os interesses da região ou do país é muito mau. E aquilo que o ministro Pedro Marques fez é lamentável. Chegou-se a cruzar com ele no Parlamento? Sim. Foi pouco tempo, obviamente não era um ministro não muito fácil, não foi por causa disso, Foi certeza mesmo por causa absoluta. do símbolo partidário. Sim, claramente que sim. E porque também houve movimentações por parte do Conselho de Santirso para travar e querer estender a variante Estrada Nacional 14 por uma área do município de Santirso. E eu tive que questionar o ex-presidente da Câmara de Santirso se a Estrada Nacional 14 passava em Santirso. Desviando daqui da trofa. Desviando aqui ainda mais da trofa. E, portanto, este ministro Pedro Marques meteu o assunto na gaveta, portanto anulou o concurso e meteu aquilo a dormir. Também tenho que o dizer que o ministro Pedro Nuno Santos teve outra postura. Tirou o dossiê da gaveta e colocou no terreno. Por pressão dos autarcas também. E também das empresas, mas também, aí está, mas teve responsabilidade. Porque quem sofre não são os autarcas estão a lutar pelas pessoas, por quem os elegeu e por quem defendem todos os dias. 50 mil carros a passar à porta de uma pessoa não deve ser propriamente... Não, E para as empresas também é muito complicado, não é? Com este perfil que tem esta estrada, é das estradas com maior trânsito no país. E, portanto, o Norte contribui fortemente para o PIB em termos nacionais. Onde é que está a produção? Onde é que está a indústria? Onde é que está a inovação? Eu não tenho nada, eu digo isto muitas vezes, eu não tenho nada contra os lisboetas, eu tenho contra os alisbonados, que são aquelas pessoas do Norte que vão daqui para lá e que se rendem ao lobby e que acham que Lisboa é Portugal e o resto é paisagem. O Sr. Presidente já foi deputado, como disse há pouco. Sentiu isso? Viveu de perto essa experiência de outras pessoas aqui do Norte? Sim, sinto, em todos os partidos. Infelizmente também o partido que eu faço parte, obviamente todos os partidos têm coisas boas e têm coisas más. Há outros que têm coisas mais do que boas. Mas como é que se explica isso? É de alguma forma uma sedução que a capital faz? Claramente, é preciso ter políticos com coragem de chegar, nomeadamente às estruturas intermédias do Estado Central e dizer que Portugal é um todo. O problema é que há muitos políticos que se rendem às estruturas intermédias do Estado, às direções regionais, nacionais, aos IMTs, às IPs, às REFERs, às CPs, às Águas de Portugal, a todas as entidades, que são pessoas que lutam e não querem perder poder, e é preciso ter políticos com coragem, que é uma característica que cada vez mais falta, infelizmente, aos políticos. É preciso ser trabalhador, ser sério, dar os olhos, escutar, é preciso tudo isso, ser muito importante essas características de um político, mas há uma que começa a falhar, que é a coragem, porque se não tiver coragem, as outras todas
Rainha. Mas ainda há pouco estávamos a falar da ligação rodoviária ao litoral e recordava-me que a Câmara da Trofa tem, julguei uma ideia também de construir uma outra ponte em Santiago do Lado, para o outro lado, não é? Sim. E estava-me a recordar que há uma reivindicação feita pela Câmara de Famalicão e da Póvoa também para a construção de um nó na A7, em Fradelos. Dava para fazer claro que sim. essa ponte? Aliás, o projeto é esse, é isso que eu ia falar. Isso estava para segundas núpcias, mas é um trabalho que nós já temos no PDM, que já estamos a trabalhar e esperemos que seja aprovado rapidamente no próximo ano. Só um parênteses, está o PDM a aguardar o que nesta altura? Olha, houve uma coisa muito complicada que se chamava, ou seja, resumindo e concluindo, o Ministério do Ambiente colocou 2 diplomas cá em fora para calcular a Reserva Ecológica Nacional, que aplicava 2 equações diferentes. Uma que era decimal e a outra que não era decimal. E, portanto, isto não batia certo. E as próprias estruturas tuteladas pelo Estado Central pediam aos autarcas para que fizesse pressão sobre o Ministério do Ambiente e sobre a Agência Portuguesa do Ambiente para mudar esse decreto-lei. Como é que é possível a mesma entidade colocar 2 diplomas cá fora a aplicar métodos diferentes? Portanto, era impossível calcular a Reserva Ecológica Nacional. Não, infelizmente. Não é a primeira vez, são tantas, é por isso que é preciso mais responsabilidade. Porque um PDM é importante para as pessoas e para as empresas. Se uma empresa chegar cá e quiser fazer um investimento, a empresa não pode esperar um ano, porque senão ela vai para outro sítio. E vai para outro sítio não é em Portugal. Vai para a Bulgária, vai para a Polónia, vai para a Roménia, que são países que estavam atrás de Portugal há uns anos atrás e que hoje estão à frente, porque têm esses processos muito mais céleres. E, portanto, se Portugal tem características fantásticas, nós não podemos perder nenhum investimento que seja benéfico em termos internacionais. Permite-me utilizar esta comparação com aquilo que é tão caro, como o futebol, não é? Que era ganhar os jogos no campo e perdê-los na secretaria depois. Não é? Claramente é isso que está a acontecer e, por exemplo, eu vou dizer uma coisa, quer dizer, nós temos que questionar o que é que faz a AICEP? Quantos milhões de euros é que a AICEP tem para investir e para trazer investimento para Portugal? O que é que faz a AICEP? Vamos questionar. Nós temos 15 dias, nós visitamos 2 empresas aqui na Trofa. Nós temos um grande tecido empresarial, felizmente. É o que eu ia dizer, não vai chegar se calhar o mandato para visitá-las todas. Não dá, aliás, eu já ando há 2 mandatos e continuo, obviamente, sem e são mais as que são criadas do que aquelas que fecham e que encerram, o que é um ótimo sinal. Eu posso lhe dar rapidamente 10 empresas que estão instaladas na Trofa que têm um volume de faturação acima de 200 milhões de euros. Não são todos os municípios que têm isto. Dar-lhe 10 grupos ou 10 empresas que têm um volume de faturação acima de 200 milhões de euros, agora imagine o que é isto. Quanto é que se fatura no Conselho, em termos globais? Nós não temos esses dados. As finanças não nos dão, que é uma coisa curiosa. Nós temos um imposto que é derrama sobre o lucro, o Estado transfere esses valores, mas nós não temos acesso a eles. E nós, quando perguntamos ao IGF, ou quando perguntamos à Degal, de onde vem esse dinheiro, porque às vezes achamos que até está a existir alguma retirada desse imposto e o Estado Central está a ficar com ele, e eles não dão esses dados. E, portanto, isto é lamentável. Daqui a bocado, julgo que todos esses pontos nos vai conduzir à questão da racionalização, tem que ser. Mas antes, vamos puxar um bocadinho a cassete atrás e ir à tal questão da ponte e da ligação à A7, que era a tal solução que não prioridade, porque a prioridade é Nacional 14, não é? Ângelo, é uma segunda prioridade, mas é uma segunda, ou seja, aqui a ideia é um bocadinho esta, é conquistas, não colocar tudo no bolo e obtendo essas conquistas. É claro que quando as máquinas estiverem no terreno, há 2 coisas que nós vamos fazer, e rápidas. É demonstrar ao Estado Central que é preciso termos uma extensão da variante da Estrada Nacional 14 até Hervosa com ligação à A3, é uma saída na freguesia de Covelas e é começar a trabalhar, e já estamos a trabalhar com o município de Famalicão, dessa nova travessia sobre o Rio Ave, onde os municípios estão disponíveis a entrar com bastante dinheiro e, portanto, termos aqui algo que é um investimento
avultado e estamos, quer um, quer outro, estamos preparados para isso. Portanto, hoje, felizmente, o município da Trofa é um dos 60 mais estáveis do país, coisa que há 8 anos era o segundo pior em 308. Portanto, está a ver a diferença de ser, só tinha o município de Portimão pior do que o município da Trofa há 8 anos atrás. E se nós conseguimos abater cerca de 50 milhões em 8 anos, se nós continuarmos com este método, nós temos dinheiro para ajudar o Estado Central, obviamente, a construir essa ponte e essa ligação. Sabem que o dinheiro, pelos vistos, não será, nos próximos anos, propriamente um problema, não é? Não, o problema é que esse dinheiro, uma vez mais, Ângelo, eu vou dizer uma coisa, Portugal está a preparar-se para perder uma oportunidade única. Mais uma. Mas esta é verdadeiramente a grande oportunidade. Nunca entrou tanto dinheiro em Portugal, nem quando nós entramos na Comunidade Europeia, na CIE na altura, em 85, nunca entrou tanto dinheiro. E uma vez mais, o que vai acontecer é que cerca de 80% deste dinheiro vai ser consumido, não é investido, e o termo está muito bem aplicado, vai ser consumido pelo Estado Central para comatar faltas de investimento que devia sair do Orçamento de Estado. Depois vai existir uma verba para as autarquias em áreas que nós já estamos, muitas delas avançadas, que é na modernização administrativa, e vai chegar cerca de 5 a 10% às... Só, não é? Para as autarquias, o que é só essa ponto, não há mais nada, quer dizer, isto é tratar tudo por igual, quando as necessidades são diferentes. Isto é de quem não conhece o território, isto é quem não sai dos gabinetes de Lisboa. Eu disse isto recentemente, no 23º aniversário, o Ministro de Economia, eu estou-lhe a dar um exemplo, obrigatoriamente devia ter sido, no seu passado, empresário, que é para perceber as dificuldades. Não podemos ter ministros da Economia académicos, teóricos e que não conhecem a realidade do país, que é isto que se passa hoje e que é isto que se passa também, o que se passou também no passado, com do governos do PSD. Eu estou-lhe a dar um exemplo. Mas podemos ir a outras áreas. Políticos, aquele saber fazer, conhecer a realidade. Há ministros... Não o que se lê, mas o que se sente é isso. É isso tal e qual, quer dizer, o que é que importa defenderem questões e equações teóricas quando não conhecem a realidade? Aquilo que está a ser feito, e quem falar com as empresas, percebe que as empresas, só praticamente as grandes empresas é que vão ter acesso à bazuca. Mas o que é que faz mover o país? São as micro, as pequenas e as médias empresas. E essas não vão ter possibilidades de chegar a esses meios da bazuca. Porquê? Porque elas têm que ir em consórcio, que é um exemplo. Como é que é possível exigir a uma empresa que vai em consórcio para obter fundos que são de recuperação e resiliência, que devia ser para reconstruir a industrialização, porque nós todos percebemos que a Europa tem que ser reindustrializada, nós não podemos estar dependentes nesta estrutura da geopolítica da China, ou dos Estados Unidos, ou da Índia, ou do Bangladesh, que andou-se a reindustrializar. Toda a gente percebe que se nós tivermos na Europa indústrias, nós somos mais competitivos com o mundo, e é uma coisa que me começa a indignar, que é falar-se da nova ordem global, que é inverter o nosso mapa e começar a ter Portugal numa extremidade e termos os Estados Unidos e a China no centro, com o Pacífico. E, portanto, nós temos que combater isto, e nós temos que ter uma estratégia, e Portugal tem que ter... nós não somos um país pequeno. Dá a entender que o Sr. Presidente ouve muito estas queixas dos empresários. Isto que me está a dizer, já ouvi de diversos empresários e, portanto, presumo que também... Lá está, se eu falo que os políticos não escutam os empresários e as pessoas, eu tenho que os escutar, porque eles são um fator de crescimento. Portugal não pode ser só Estado Central e turismo. Há políticos que acham, de todos os partidos, que Portugal só deve ser Estado Central e turismo. Mas se depois acontecer uma pandemia como a de Covid, em que o turismo teve que ser, as pessoas têm que viver... Não, se Portugal for só Estado Central e turismo, nós estamos a falar de ser uma Venezuela, nós estamos a falar de ser uma Grécia, nós estamos a falar de ser Cuba.
Portanto, nós não podemos admitir este tipo de coisas. Nós temos de ter a consciência, e quanto mais forte for o tecido privado, mais forte é o país, mais riqueza tem o país. Atenção que eu não sou liberal, eu sou social-democrata. Quanto mais forte for o tecido privado, também mais forte vai ser a área pública. Presidente, estávamos há pouco, eu julgo que já terá ficado, para os nossos ouvintes e telespectadores, já terá ficado esclarecida essa situação da ponte, portanto, digamos que é uma volta que se dá a partir daqui da... Mal as máquinas estejam no terreno, estamos a trabalhar com o município de Famalicão numa nova travessia sobre o Rio Ave, na área mais poente, para fazer a ligação à A7. É um caso complicado, nomeadamente com a AE Norte, que é a que gera a estrada, a A7, que, nomeadamente com a questão dos nós, a última experiência que tiveram, e obviamente o Estado, nós todos tivemos que pagar, foi ali em Soure e correu muito mal. Lá está, questões partidárias. Para resolver um problema de um Presidente de Câmara da área socialista, gastou-se uma pipa de massa e agora está o país todo condenado a isso. Presidente, como disse, viemos de carro, não viemos de metro, porque ele não existe. E se calhar já devia existir. Já devia existir e, portanto, eu acho que nós devíamos claramente, cada vez mais, retiraram essa linha, não é? Desativaram essa parte da linha. Julgo que no início até ainda chegaram a existir uns autocarros que depois foram feitos e agora nem sequer se tem falado nos planos de investimento do metro de Porto, nem sequer tem aparecido a extensão à trofa. De vez em quando ainda aparecia antigamente, mas agora ultimamente não. Mas vai aparecer, Ângelo, porque nós na trofa nem cruzamos nem baixamos os braços. Há uma coisa... Não esquece. E há uma coisa que eu vou garantir, já o fiz, já o tenho feito. Nós há cerca de 6 anos colocamos o Estado português e o metro de Porto em tribunal. Houve dinheiros de fundos comunitários que vieram para trazer o metro até à trofa. E que esses dinheiros foram desviados para outros territórios. Vou ser politicamente incorreto. O que é que aconteceu? Houve municípios que o metro passava em determinada área e os municípios andaram a construir ruas ao lado, praças, tudo pago pelo metro. Não é o caso da Póvoa e não é o caso de Vila de Conde. Estou a falar mais o núcleo central da área metropolitana. Portanto, e os municípios na altura aproveitaram toda a força que tinham no metro do Porto e toca a fazer praças, ruas e o metro de Porto a pagar. Se esse dinheiro de fundos comunitários vinha para levar o metro até à trofa, onde é que ele está? O governo português tem que ser responsabilizado, quem quer que seja. O metro do Porto tem que ser responsabilizado, quem quer que seja. Colocamos essa ação em tribunal. Infelizmente, aquilo que se passa é, quando é um processo administrativo, imagine o tempo que isto dura. Ainda dura. Ainda dura. Não há nada que aconteceu até hoje. Eu não estou a dizer que os juízes são os culpados, têm recursos, a justiça, e neste caso os juízes, porque o Estado Central não dá recursos para a justiça ser célere. E depois temos os casos dos rendeiros e dos salgados, que são coisas fantásticas. Se calhar, qualquer dia vai começar primeiro as obras que propriamente o processo. Era bom. Exatamente, era bom e vamos lutar por isso, embora deixe-me dizer aqui duas coisas, que é, há um processo que está relativamente fechado, que é, e garantido, mas que não é timing para nós. Foi retirado uma via de comunicação que era o comboio, a chamada linha estreita, que ligava Guimarães à Trindade, onde fazia aqui a ligação na trofa e aqui fazia a distribuição da chamada via larga e da via estreita, e esse comboio, eu andei nele quando estava no Porto e estava sempre cheio. Aquilo que a Metro do Porto fez acabou com a promessa da vinda do metro. Entretanto, compraram-se as catenárias, compraram-se as carruagens, pagou-se um armazém para guardar as catenárias e não se fez o metro até à trofa. Repare bem, e essas catenárias foram destruídas e tiveram a pagar a renda a um armazém para guardar essas catenárias. Portanto, isto é má gestão pública. Isto tem um nome, isto é incompetência. Mas da parte da Metro do Porto, não só a questão da trofa pode ser importante, mas como abrir-se ao Val do Ave, por exemplo, ao Famalicão, que tanta ligação tem a área metropolitana do Porto, eventualmente mais até do que
a Semana de Braga e outras. Não é? Sim, nós temos a consciência e agora o meu colega de Famalicão teve esta postura recentemente e bem, e acho que tem todo o interesse quer para a Póvoa e quer para a Trofa, nomeadamente, e para a Vila de Conde e para a área metropolitana, Vila Nova de Famalicão entrar na área metropolitana de Porto. E faz mais sentido, muito sinceramente, do que alguns municípios que lá estão. Nomeadamente do distrito de Aveiro. E, portanto, faz todo sentido, onde está o dinheiro, onde está a mobilidade, é onde está algo que cada vez mais as pessoas querem estar ligadas a uma metrópole. E nós podemos ser uma grande metrópole. Para a Trofa era bom, tinha aqui um parceiro muito perto, com interesses comuns, com reivindicações comuns também. Reivindicações comuns, claro que sim, isto é estratégia, é bom para a área metropolitana de Porto, para todos e também para a região. Mas deixe-me dizer isto, relativamente ao metro do Porto. Nós estamos a preparar uma manifestação. Vamos esperar que abrande esta quinta vaga de Covid e, portanto, nós não vamos parar. Há aqui responsáveis. Eu não posso admitir, enquanto Presidente de Câmara, que o metro seja negociado dentro de um partido, que neste caso é o Partido Socialista. Que as extensões sejam feitas no metro do Porto para apoiar determinados candidatos à Federação da Distrital do Porto do Partido Socialista. É isto que tem acontecido nos últimos anos. Na área metropolitana do Porto, que é onde deve ser falado o investimento no metro do Porto, não houve uma única reunião, um único debate, um único ponto em que foi discutido a extensão do metro do Porto e para onde e as prioridades. Manifestação pública? Claro que sim. E as pessoas já viram o que a Trofa é capaz quando sai à rua. A Trofa é muito capaz e sabe bem, tivemos a questão de levar mais 10 mil pessoas a Lisboa, na altura, 19 de novembro de 98, tivemos aquele verão quente, num episódio mais difícil com o Varzim, onde aconteceram coisas que eu obviamente repudio, mas por outro não, porque encaramos aquilo como uma justiça. Aconteceu, foi futebol, foi um momento, houve aí vários momentos difíceis. Foi na altura que tivemos a primeira vez a CNN a transmitir, pelo menos aqui do território da Trofa, para a nível mundial aquilo que aconteceu. Através do futebol. Hoje, sinceramente, acho que isso não acontecia, pelo menos que as pessoas estão mais desligadas um bocadinho aquilo que é o futebol. É importante, mas... Os meios também eram diferentes, hoje é tudo mais imediato. E, portanto, aquilo que... Mas é uma manifestação pública, eu dizia. Sim, é claramente uma manifestação pública. Consigo à frente? Claramente. Eu sou uma coisa, eu tenho que ter a responsabilidade de envolver o município da Trofa. O problema é que a freguesia do Muro andou a lutar sozinha durante muito tempo na questão do metro. E o metro até a Trofa tem que ser uma questão de conselhia, não tem que ser uma questão de algumas freguesias. Eu compreendo. É uma questão regional. E é uma questão regional, claramente que sim. Vamos reparar numa coisa. É importante para Famalicão, é importante para Santirso, é importante para o Porto, é importante para a Póvoa, como diz, podia vir, é claro, até podia demorar mais tempo, mas vinha num transporte público, mais barato, mais verde, ecológico, por natureza, e portanto com outro tipo de, se calhar, de tranquilidade. Eu, quando era deputado, digo isto muitas vezes e não digo isto com vergonha, eu utilizava o comboio. Utilizava o comboio porque percebi que, obviamente, as viagens de carro são mais caras, então as portagens nós sentimos no bolso e conseguimos estar a trabalhar. E conseguimos estar a trabalhar durante a viagem, portanto, cada vez mais devemos fazer isso. Se me perguntar se eu ando do transporte público enquanto Presidente de Câmara, eu também lhe digo hoje que não, muitas vezes, mas sempre que eu posso, faço. Não faço as ligações aéreas Porto-Lisboa, que já tentei e que não funcionam, infelizmente. Não dá. Sr. Presidente, nós fomos muito bem acolhidos aqui, naturalmente, já o disse e repito, mas estes não são os espaços do Conselho que certamente quer ter. E os que quer estão a ser construídos. Quando é que fica pronta esta Casa da Democracia, vou chamar assim, se quiser, uma vez que vai ter vários serviços, quando é que fica pronto? Ficar pronto, as notícias que eu tenho é março deste próximo ano civil, março de 2022, portanto estamos a falar dentro de 4 meses, 5 meses, que vão entregar o edifício completamente pronto.
Portanto, nós já estamos a preparar o mobiliário, já estamos a preparar as mudanças, a planear, para podermos lá estar instalados maio e junho. São essas as nossas contas. Como é Portanto, que conseguiu fazer um negócio imobiliário daquela dimensão? Porque, julgo saber, não é, a antiga indústria alimentar, Trofense, não é as pessoas que nos ouvem podem não estar a conhecer muito bem, mas é um edifício, de facto, e a área, sobretudo a área em causa, é uma área muito 5 mil metros quadrados, é uma coisa. Como é que conseguiu pagar 170 mil euros ou uma coisa assim? 169 mil euros. 169 mil euros. Como é que conseguiu? A uma massa insolvente, Ângelo, eu acho que aqui foi uma... Tem alerta. Sim. Tivemos um alerta, tínhamos a consciência que nós tínhamos que adquirir uma indústria para termos alguns fundos comunitários, para requalificar e regenerar, e portanto andávamos aqui à procura, dentro da cidade da Trofa, daquilo que podia ser uma boa aquisição. Porque cria no centro da cidade, não é? Torna-se tinha que ser obrigatoriamente fácil para as pessoas, não é? Claro que sim, porque nós temos que ter essa consciência de equilibrar as cidades. E hoje vê-se isto muitas vezes, o problema é que as cidades muitas vezes foram crescendo para a periferia e abandonou-se os centros. E isso já aconteceu nos outros territórios, nós temos que antecipar. Chamado efeito Donald, não é? Nós temos que antecipar nos nossos territórios, portanto nós temos que cada vez mais cozer as cidades e portanto não termos áreas abandonadas. E portanto se nós fizéssemos estender para outra área e fazer crescer, é claro que o edifício dos Passos de Concelho iria trazer consigo muito comércio, muita habitação e muito serviço. E, portanto, nós não poderíamos aqui desqualificar o centro da cidade, que infelizmente no passado cresceu de forma desordenada. Mas estamos a tentar repor tudo aquilo que é das nossas competências. Este é um investimento avultado, não só, julgo eu, no edifício em si, mas depois daquilo que trazem a arrasto, será uma intervenção numa praça, não é? Será uma intervenção pública, de enquadramento público desse edifício. Estamos a falar de demolição de casas, estamos a falar de criar a praça do município, que ainda vamos, obviamente, ter o nome, embora tenha aqui uma ideia de propor ao Executivo da Câmara Municipal com que a praça do município, já que temos a Rotunda da Independência, que seja a praça 19 de novembro de 1998, no fundo, com tudo aquilo. O Dia da Independência. O Dia da Independência, verdadeiramente o Dia da Independência, um dia de uma grande conquista de todos os trofenses que lutaram, que infelizmente só teve um voto contra do Partido Socialista. Todos os partidos que estavam na Assembleia da República votaram a favor da criação do Conselho da Trofa, menos o Partido Socialista. E, portanto, como estava a dizer Ângelo, nós temos um edifício único. Eu não tenho dúvidas nenhumas que é um edifício autossuficiente, é um edifício que quebra completamente aquilo que é o tradicional. Somos o último a ter o edifício de Passos de Concelho, mas queremos ter o melhor. Já temos um edifício autossuficiente, do ponto de vista energético, tem materiais nobres, mas com baixa manutenção, vai haver muito betão à vista. Temos o tijolo, chamado tijolo burro cinzento, que também o cinzento é uma característica do comboio que trouxe a indústria e o desenvolvimento ao Concelho da Trofa. É arrojado, é o primeiro edifício que é utilizado aquele tijolo cinzento público. Há edifícios privados que já foi utilizado. Portanto, José Carlos Oliveira. O arquiteto José Carlos Oliveira é o da Ponte. O da Ponte de Salvador. Exatamente, é um arquiteto trofense com muitas qualidades e que não tenho dúvidas que vai dar cartas em termos internacionais. E a praça é o arquiteto José Carlos Portugal. Não é o mesmo arquiteto, vai casar a uma ligação muito próxima com a questão do edifício, e posso dizer que é uma característica aqui da nossa região, Ângelo, que, por exemplo, há muros que vão ser, porque há ali uma cota que é muros de xisto, que é claramente uma característica da nossa região. Que se chama, vem ali da zona de Famalicão e depois vai até Gondomar. Exatamente. É mais ou menos isto, não é? Muito bem. Sr. Presidente, estamos a avançar neste programa, o tempo passa a correr. Há ainda alguns assuntos que gostaria aqui de abordar mais rapidamente, se for possível, até porque tinha duas questões finais
mais pessoais, vou-lhe chamar assim. Uma delas tem a ver com algo muito importante do ponto de vista patrimonial, a valorização do Castro de Alvareiros, porque li não sei onde recentemente que o potencial daquele castro é enorme. Será até, quando estiver obviamente recuperado, um dos maiores do Noroeste Peninsular. É essa a informação que tem também? Leu bem e é um bocadinho mais do que isso. Aliás, o professor Rui Centeno, que é um dos maiores especialistas nesta área, teve uma frase para comigo e para com os técnicos da Câmara e para com o vereador que nós devíamos não começar a dizer Castro de Alvareiros, devíamos começar a chamar Estação Arqueológica de Alvareiros. E ele tem a convicção de que esta Estação Arqueológica de Alvareiros, e vou tentar fugir ao nome Castro de Alvareiros, embora vai sair de certeza às vezes, porque foram tantos anos, de que tenho quase a certeza, claro, por aquilo que são estudos que têm acontecido recentemente, que podemos estar a falar da maior estação arqueológica da Península Ibérica. Olhando ali para aquele símbolo da trofa que foi adotado pelo município, diria que o Castro é um diamante por lapidar? Claramente. E que foi abandonado durante muito tempo, quer por parte do município de Santirso e até mesmo pelo município da Trofa nos primeiros tempos. Porque estamos a falar que nós necessitamos neste momento de 3 milhões de euros em escavações. Fizemos agora recentemente uma candidatura de cerca de meio milhão de euros, de acessos, de também escavações, de catalogar aquilo que é encontrado, e lá está. Em 7 escavações que fizemos, 7 achados. E algumas delas da Idade de Ferro e da Idade de Bronze. Portanto, muito antes do período castrense. O Presidente já falou várias vezes em fundos comunitários, até que já vai captura, se quiser, por parte da Trofa de fundos da União Europeia. Fundos da União Europeia, tudo aquilo que nós tivemos direito. Ou seja, tudo aquilo que foi distribuído, quer no Pacto, quer no PEDU, quer no POCUR. Nós estamos a falar que, em termos, nós tivemos direito mais ou menos de 7 milhões e meio, estamos a falar à volta de 10 milhões e meio de que a Câmara Municipal da Trofa teve e que já praticamente utilizou tudo. Depois fomos buscar extra isto, fomos buscar diretamente à União Europeia, e é algo que nós temos que começar a trabalhar, e nomeadamente já tive esta conversa com o Presidente da Câmara da Póvoa e bem, meu amigo Aires Pereira, e com outros presidentes. Nós começamos a trabalhar por regiões e ir buscar dinheiro diretamente a Bruxelas, sem passar por Portugal. A Trofa foi recentemente buscar cerca de meio milhão de euros diretamente a Bruxelas no âmbito das Smart Cities, nomeadamente um projeto que se chama Cooperative Street, onde está o município de Lisboa, onde está o município do Porto. Você tem aqui na Câmara algum gabinete específico que está sempre atento a esse tipo de... Temos, eu acho que um dos nossos grandes pontos fortes é nós termos pessoas boas, excelentes técnicas, que estão atentas a tudo aquilo que são os fundos comunitários. Esta tem sido motivadas, como é óbvio, qualificadas, e obviamente também passa pela minha chefe de gabinete, que já vinha do município da Maia com, no fundo, uma vasta experiência nos fundos comunitários. O município da Maia é dos municípios que melhor executava os fundos comunitários. Mas, portanto, tendo essas pessoas todas, isso trouxe-me à memória de que quando chegou teve que fazer algo que se calhar não estaria muito no seu agrado, que foi diminuir o quadro do pessoal. Bastante. A minha assessora colocou cerca de 130 pessoas no quadro, nós reduzimos 80. Nós não podíamos, os técnicos não tinham culpa nenhuma. Nós tínhamos 16 técnicos de psicologia, nós tínhamos um terapeuta da fala, nós tínhamos um filósofo, e podia continuar por aí fora. Bem, pelo menos são pessoas que estavam na função pública, terão conseguido permanecer com os seus trabalhos, postos de trabalho. Aqui é que já não se... As pessoas não têm culpa. Agora pergunto, o que é que uma pessoa da área da filosofia, enquanto técnico, é necessário para o trabalho dos cidadãos? O que é que o município... Podia ser, se o município fosse muito endinheirado e não tivesse outras prioridades. Se calhar o município de Lisboa, que é o município que tem o maior orçamento e a maior receita, eu não sei se eles têm 16 técnicos de psicologia. Se calhar não tinham então. Sr. Presidente, vamos avançar. Estamos aqui com mais situações da Covid e eu sei que teve uma altura até
se disse que era de alguma forma exemplar o centro de vacinação que teve na EB23, no pavilhão da EB23. Entretanto, claro que com uma redução das vacinas logo após o verão, em muitos sítios, não só aqui na Trofa, se desmantelou, por assim dizer, essas estruturas para outras mais pequenas. Pergunto-lhe se, dada esta circunstância da nova vaga, o município da Trofa está disponível para, de alguma forma, voltar a participar nesse esforço e construir, sim, Está, Ângelo, muito rapidamente está. Nós temos um centro neste momento de vacinação mais pequeno, obviamente que quando, exatamente, aquilo que se fala é a saída do vice-almirante, mas deixe-me dizer isto, o vice-almirante, o coordenador da Task Force, foi determinante neste processo, mas houve células que estavam no terreno, contribuíram fortemente para isso. Os enfermeiros, os médicos, mas também as câmaras municipais. Se as câmaras municipais não tivessem neste processo, tinha corrido muito mal. Não havia vice-almirante que conseguisse colocar isto no terreno. Nem um obrigado as autarquias tiveram por parte da tutela. Nem um cêntimo as autarquias receberam contra o combate à Covid-19. Desde acrílicos, desde EPIs, desde centros de vacinação, desde absolutamente nada, quando tudo era possível. Isto demonstra uma coisa, das grandes conquistas de Abril, e ontem foi 25 de Novembro, porque não existia 25 de Abril se não tivesse existido 25 de Novembro de 1975, e que temos que comemorar cada vez mais isso, porque se íamos sair de uma ditadura de extrema-direita para uma ditadura comunista, e, portanto, aliás, num ano e meio, eu chego a atrever a dizer isto, em um ano e meio, as pessoas conseguiram perceber aquilo que era a extrema-esquerda. E que, se calhar, fizeram pior a Portugal do que em 46 ou 48 anos de ditadura de extrema-direita ou fascista, deixa-me dizer assim. Portanto, nem uma coisa nem outra. Eu sou a favor do centro, da moderação, daquilo que é o equilíbrio, de escutar as pessoas, da social-democracia, do país democrático. Ter recebido, obviamente, não só... Claro que gostaríamos de ter recebido, pelo menos, um agradecimento por parte do Ministério da Saúde, ou da Direção-Geral de Saúde, ou da RS Norte, porque... Exatamente, completamente. E éramos nós que estávamos na retaguarda a dar a alimentação, a dar tudo aquilo que fosse necessário ao corpo médico, ao corpo técnico, a tudo, aos auxiliares, aos bombeiros. É por isso que depois ficou um bocado com o pé atrás quando se foi falar na descentralização de alguns serviços do Estado, sem acompanhar... A descentralização é uma vergonha. Na altura da Troika falava-se de mochilas financeiras. Depois passou-se a falar de envelopes financeiros. E a descentralização são porta-moedas para as autarquias. O dinheiro que o Estado Central quer transferir para as autarquias não dá para aquilo que hoje se faz. As autarquias dizem que são porta-moedas sem nada lá dentro, não é? Exatamente. Não é suficiente. Não é suficiente. E esta descentralização é É por isso que é um adepto da regionalização. Também. Mas houve alturas que não foi. Eu 98 eu votei contra a regionalização. E hoje admito que fui completamente enganado e não há problema nenhum. Vai criar mais lugares políticos, mais taxas, vai-se gastar mais dinheiro, vai haver mais divisão do país. Tudo ao contrário. Os lugares já existem. Hoje não adianta um Presidente de Câmara reunido com o delegado da DGEST, da Educação. Aquela situação de se lançar primeiro um mapa também, de alguma forma, terá condicionado a opinião das pessoas, não é? Começaram a ver o país todo retalhado, depois houve um discurso mais puxado, não é? Mais esticado. Se calhar muita gente ficou com o pé atrás na altura, porque não tínhamos também o conhecimento que hoje temos. Não tínhamos, lá está. O exemplo que eu posso dar relativamente à regionalização foi tal e qual que aconteceu ao Brexit na Inglaterra. Hoje, se houvesse uma nova votação em Inglaterra, o Brexit nunca tinha acontecido. As pessoas foram enganadas. E aqui em Portugal, e também o meu partido, teve culpa de não acontecer a regionalização. Quem estava à frente não soube avaliar, ponderar e perceber que o país tem que ser equilibrado. Sr. Presidente, vamos fechar com estas questões pessoais que não é nada de íntimo, não é nada que se pareça, mas estamos num fim de semana em que
os militantes do PSD vão a votos. Este programa tem um aspecto curioso, é que passa um sábado e passa um domingo. E, portanto, no sábado ainda não sabemos o resultado e no domingo, porventura, já sabemos. Portanto, não vou fazer a maldade de lhe perguntar qual vai ser, o que acha que vai acontecer ao partido ou tudo mais. Mas eu vou-lhe perguntar se, sendo este também o seu mandato, o último mandato aqui na Póvoa, vamos imaginar que o PSD, não digo qual candidato, ganha as eleições e que o senhor, sendo um autarca, já com 3 mandatos, uma figura jovem e que está sempre com genica, vou chamar assim, se fosse convidado para um governo, aceitava? Não. Não agora. Dito hoje. Não agora. Não. Eu dizer isto, Ângelo, e vou cumprir. O PSD ganhando eleições em janeiro, que acredito que possa acontecer, é difícil, mas que possa acontecer. Pode haver aqui o efeito Lisboa ou o efeito Moedas. Há muito voto escondido no PSD, cada vez mais. E dou-lhes o arrojo e os parabéns a vocês, porque muitas vezes os órgãos de comunicação social local e regional fazem um trabalho excepcional e dou-lhes o mérito, quando muitas vezes não acontece com os órgãos de comunicação nacional. E devia existir mais apoios nacionais àquilo que são os órgãos de comunicação, verdadeiros órgãos de comunicação locais e regionais, que é uma coisa que muitas vezes são esquecidos e que fazem um trabalho excepcional, porque muitas vezes aquilo que está a acontecer hoje é que o Governo, como aquilo que aconteceu na altura do PREC, quer controlar a comunicação social nacional. E eu não admito, enquanto democrata, enquanto defensor da democracia, a comunicação social tem que ser um órgão completamente livre e com bom jornalismo. E aquilo que falta muitas vezes hoje, a alguns canais de televisão, rádios e jornais, é bom jornalismo. É não fazer aquilo que muitas vezes os políticos querem, aquilo que é retratar a realidade. E nós temos que conviver com isso. E conviver com aquilo que são as críticas, muitas vezes, mas aquilo que são as verdades. E terminando dizendo isto: se o Governo ganhar eleições, o PSD, se ganhar eleições e formar Governo em janeiro de 2022, eu não estou disponível de ir para o Governo. Se acontecesse dentro de 3 anos e meio, obviamente, não nego que estaria disponível e que até posso ter essa ambição. Se me perguntar se eu tenho aspirações regionais / nacionais, eu digo-lhe que sim. Quer ter outro tipo de responsabilidades, acho, posso estar completamente enganado, que posso contribuir para a região e para o país. Estarei disponível para trabalhar. Tenho essa ambição moderada e quero fazê-lo e gostava de fazê-lo. Porque é o início de um mandato, Ângelo. Imagina o que é deixar... Eu disse que não ia fazer, mas eu vou criar este cenário. O senhor foi ao Paço da Bolsa, à apresentação do Paulo Rangel. Paulo Rangel veio à trofa à tomada de posse, à sua tomada de posse. Paulo Rangel ganha as eleições no PSD, ganha as eleições e é primeiro-ministro. Telefona-lhe e diz: anda daí, eu preciso de ti no governo. Já aconteceu isto. Em 2014... No primeiro ano de mandato, não é? Em 2014, no primeiro ano de mandato, já aconteceu. E eu... Mas a circunstância era diferente. Hoje tem tudo encaminhado, como disse no início. Tem maneira. Não, está tudo planeado, mas há aqui algumas coisas que eu ainda quero fazer acontecer no Conselho da Trofa. É claro que é uma decisão difícil, não nego que é algo que a Trofa está no caminho certo, está no rumo, tem muito bem definido. Eu logo dizer, tem que ser em nome do país, e depois esse tipo de situações são complicadas de gerir, não é? Mas continuo com aquilo que eu disse no início. A Trofa é o seu primeiro país? Nesta fase. É claro que se nós tivermos um país mais forte, a Trofa vai ser mais forte, a Póvoa vai ser mais forte, a região norte vai ser mais forte. Mas acho que pode aguardar mais algum tempo, porque há aqui coisas que ainda têm que acontecer num futuro muito próximo na Trofa. Podia-me custar muito, até do ponto de vista pessoal, mas neste momento, deixar no início de um mandato... Vou fechar desta forma, se me permitir.
está a escrever um livro, costumo saber, com a Paula Clarice. Mesmo assim, vai fechar o livro ou vai deixá-lo em suspenso para sabermos qual vai ser o seu futuro? Esse será o último capítulo? Não, haverá muitos mais capítulos. Haverá. Este espero que seja... Esse vai ser o seu legado daquilo que fez na Trofa, é isso? Não só. Não só. Eu tenho a convicção, e tenho dito isto muitas vezes, foi uma frase que me saiu naturalmente e eu não consigo dizer porquê, e que sei que já foi utilizado por outras pessoas noutros sítios. Já fiz isto em termos nacionais e regionais, e que é algo que eu também... um político deve governar para gerações e não para eleições. É este o título, é esta a frase, é isto que eu acredito, é isto que eu sinto, e a doutora Paula Oliveira, que me tem acompanhado desde que eu tenho entrado na Câmara, tem percebido muito bem e tem-me acompanhado em todas, no fundo, as entrevistas, em todos os meus momentos que eu tive de falar da Trofa, da região e do país. Vai ter claramente um capítulo sobre a Trofa, porque a Trofa é aquilo que nós... o seu percurso político, então, e de vida até? De vida também, de visão, de defesa da regionalização, daquilo que se pensa e que deve acontecer, naquilo que deve ser um político. Aquilo que eu estava a dizer. Um político tem que ter coragem, um político tem que ter planos, um político tem que ter método, um político tem que ter dignidade, tem que ter frontalidade, tem que ter seriedade, tem que ter todas essas coisas. O problema é que há alguns que têm medo e não tomam decisões porque estão a tomar essas decisões em função dos votos. Eu vou-lhe dar um exemplo. A decisão da praça do município tira votos. A decisão da demolição da Ponta Pessamá, há uns anos atrás, tirou votos. E eu podia empurrar com a barriga para a frente. Qualquer obra de saneamento e de água... Tira votos. E, portanto, nós temos que encarar a política como uma missão. Primeiro. Já estou a perceber o título do livro. Se fosse só da Trofa, peço desculpa, obviamente que seria a Trofa capital da região norte, não é? Claro que sim, essa é uma luta que eu tenho, é um sonho que eu tenho tentado, obviamente, passar a todas as pessoas, porque acredito claramente nisso. E vou-lhe dizer uma coisa, não é por ser a Trofa tem características estratégicas da localização que são fundamentais. Não é por acaso que passavam aqui 2 linhas férreas, não é por acaso que a Estrada Nacional 14 tem 50 mil veículos de tráfego médio diário, tem a ver com a sua localização. E isto é sorte. Depois acrescenta uma coisa, acrescenta o dinamismo e o empreendedorismo destas pessoas. Os grandes grupos que aconteceu, o Grupo Trofa Saúde, a Freisite, o Grupo ProF, os Irmãos Silvas, e podia continuar, a Saner, a Falual, a Bial é um caso diferente porque veio do Porto. A indústria metalomecânica é fortíssima. Nós temos empresas da Trofa a fornecer a NASA. Portanto, quando isto acontece, a metalurgia de precisão, nós temos a melhor startup do mundo, está cá na Trofa. Conheceu uma coisa com ímãs que pode estar num negócio de 2 mil milhões de euros só em martelos mecânicos. E, portanto... Exatamente. E depois tem outra coisa, a Trofa está a apostar no ensino profissional. Nós não temos que ser todos engenheiros, médicos, arquitetos, veterinários. Tem que haver e tem que ser dignificado o cargo do técnico CNC, do carpinteiro, do serralheiro, do canalizador, a aposta no ensino profissional, envolver os nossos jovens, porque se calhar... Mas criar estrutura mesmo de ensino profissional? Claramente que sim. A Trofa está a apostar claramente no ensino profissional, de cativar mais escolas profissionais, de cativar mais jovens para formar e incentivá-los, porque essas pessoas vão viver melhor. Nós, infelizmente, vemos hoje pessoas que tiraram uma licenciatura, ou têm mestrado e têm doutoramento, e estão a trabalhar numa caixa, num hipermercado. Sim, desperdiçou-se todo o investimento. E desperdeu-se todo o investimento. Portanto, isto não faz sentido, temos que ajustar aquilo que são as necessidades. E terminando um bocadinho isto, o Ângelo dizendo... E já agora, só recorrendo aqui a um número que estava a procurar precisamente por causa disso, é que a Trofa, imagino que aconteceu com todas as pessoas, com todos os conselhos, perdeu 2.722 alunos em 10 anos, segundo dados da Plantão.
que é terrível. Devido no fundo, aquilo que são os apoios do Estado, de perspectivar aquilo que é o futuro. Hoje Portugal precisa de imigração, ponto. As empresas não podem dispensar a imigração. Não há pessoas para trabalhar. Mas só para compreender o ponto, portanto, uma escola profissional aqui a criar na Trofa que abastecesse estas empresas aqui. Nós já temos aqui, no fundo, o considerado o melhor sem fim do país em várias estruturas e que alimenta com 98% de taxa de empregabilidade. E porquê 98% e não 100%? Porque realmente há um ou outro porque desvia e outros vão para a faculdade. E devido à localização do Sinfim cá, portanto, cada vez mais empresas de metalomecânica vão querer. E neste momento, o Sinfim, toda a gente que sai tem emprego. Se nós tivermos mais escolas profissionais, incentivarmos mais os nossos jovens, é aqui que está a indústria. É aqui que está a indústria. E, portanto, estamos numa luta com a DGEST. Aliás, há um pedido de mais uma escola profissional que se quer localizar no Concelho de Trofa. E estamos a aguardar parecer. É lamentável. Esta área de que área, Presidente? Também no ramo da metalomecânica, no ramo da serralharia, estou a falar de desenho, estou a falar de carpintaria, estou a falar de... O saber fazer, o que eu vou dizer que se está a perder. É mesmo isso. Temos mesmo que fechar, com grande pena, porque a conversa estava boa, não tanto uma entrevista, mas muito mais uma conversa, mas aproveitava este último desafio, se quiser assim, para se dirigir aos seus munícipes, até porque temos Natal aí à porta, e se assim quiser fazer, passo. Não, mas deixa fazer. Primeiro à equipa do Rádio Onda Viva, aos Trofenses em especial, mas também aos Poveiros, aos Vilacondenses, a todas as pessoas que nos ouvirem. Sejam felizes. Nós estamos numa época importante e também sentimental. Nós saímos de uma pandemia que já nos cansa a todos durante 1 ano e meio. Nós fomos privados durante muitos momentos de um abraço, de um cumprimento, de um beijo. Nós temos que começar a valorizar cada vez mais as coisas principais, as coisas boas. O nosso trabalho, sermos felizes, a nossa família, os nossos amigos, os nossos convívios, envolver-nos em sociedade, sermos altruístas e vamos deixar o acessório de lado. A quesília, a coisinha, o boato, não vamos ligar. Há aquela música do Carlão, e passando a publicidade, que é assobiar para o lado. Tenho dito isto muitas vezes. Em alguns momentos da nossa vida temos que assobiar para o lado e valorizar mais as coisas boas. Aquilo que eu queria desejar é a todos, primeiro, saúde, que sejam felizes, que tenham uma época esta época natalícia, a valorizarmos aquilo que é mais essencial, que são muitas vezes é o bacalhau, a batata cozida, é o convívio com os familiares, do que a prenda que nós recebemos. Uma vez mais este ano vamos distribuir refeições a pessoas que estão em isolamento. E porquê isolamento? Que eu digo isolamento? O isolamento é porque essas pessoas são obrigadas. A solidão é quando nós queremos e quando nós procuramos. E às vezes até nos dá jeito. Isolamento é quando elas são obrigadas. E há muita gente, pensem nisto, há muita gente que vai passar o Natal com dinheiro, sozinhos em casa, que não vão ter vontade de fazer a ceia de Natal, de fazer as rabanadas, porque ou foram abandonadas pela família, ou tiveram infelicidades na vida e estão viúvos ou viúvas, ou os filhos até emigraram, e portanto vamos valorizar aquilo que é o bacalhau, a batata, a rabanada, os mexidos, os sonhos, a família, o convívio, o falar, o abraço, o beijo, e com que a gente se livre desta pandemia é aquilo que eu desejo para 2022 e que sejam muito felizes. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente da Câmara da Trofa, Sérgio Humberto, despeço-me eu também, Ângelo Marques e o Vítor Silva, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigado. As entrevistas, os comentários, os debates. Um programa de informação rigorosa da Rádio Onda Viva.